gente! Estamos aqui com mais um episódio do Elas Pod, Mulheres em Movimento. Eu disse que esse mês está muito especial porque esse mês as nossas entrevistadas, as nossas participantes são as nossas alunas com as histórias delas. Então, sintam-se representadas por cada uma delas, né? A gente falou sobre isso, não dá para chamar absolutamente todas, porque a gente sabe que todas são queridas, todas escolheram estar aqui com a gente, todas têm histórias, né? E hoje, né? E aí, Gabi, como é que você está? Eu estou bem, Carlinha, e você? Eu estou bem, nós estamos bem, graças a Deus. A gente tá sendo irônica, viu, gente? Porque gravar esse episódio hoje pra gente foi, olha, né? Todo mundo dodói, mas todo mundo aqui, graças a Deus. E hoje nós temos uma convidada super, mega especial. Eu tenho um carinho enorme por ela. Ela é uma das nossas veteranas, viu, Gabi? Silene Litkanov. Olá! Oi, Gabi, prazer. Prazer te conhecer, muito ansiosa para conhecer a sua história. A Carlinha compartilhou comigo, mas só um pouquinho para me deixar curiosa. Primeiramente, obrigada pelo convite, gente. A escolha, eu disse para Silene que, além de ter um respeito e um carinho enorme por ela, por estar com a gente há quase 14 anos, né? Que é o tempo que a gente tem de academia. Esse ano a nossa unidade 1 completa 14 anos. A Silene começou com a gente 6 meses depois, sim. 6 meses depois. E nunca mais parou. É mesmo? E nunca mais parou. Não parei mais. E a Silene, eu costumo dizer que ela é um exemplo de disciplina, de resiliência, faça chuva, faça sol, seja de madrugada, seja tarde, ou seja à noite, o dia que dá, o horário que dá, a hora que dá, na saúde, na doença. É um casamento, gente. Casamento. Na saúde e na doença, estamos lá. Na ansiedade, principalmente quando a ansiedade tá aí que eu tô lá mesmo. É isso. Sim, quem é a Silene? A Silene é uma mulher que vem de uma família de batalhadoras, de guerreiras, inspirada por elas. Eu sou a caçula de 3 irmãs, que também sempre tiveram muitos problemas, muitos desafios. A filha de uma mulher que sofreu muito no passado. E a Silene é, assim, uma mulher que ela tem ânsia, vontade de sempre estar correndo atrás, sempre querer o melhor para ela. E a Silene hoje, depois do que passou, do câncer que teve, ela sempre está disposta e sempre se dispõe a ajudar outras mulheres que também enfrentam câncer. Dou o meu WhatsApp, falo para ficarem à vontade, para conversarem comigo. E muitas recebem o meu apoio através de palavras, conto o que eu passei, conto o que minha irmã passou. E conto tudo. A Silene é uma pessoa que é bem católica, que crê muito em Deus, que está sempre também levando mensagens positivas a respeito de Deus para as outras mulheres. E o meu foco é esse, mulheres. Porque no mundo que vivemos hoje, nós mulheres estamos sendo atacadas de uma maneira brutal, violenta. E se uma não apoiar a outra... E acima de tudo também tem... acaba. Você é casada, você é mãe. Vó. Vó, é verdade. Ela já é Tem a avó, Helena, gente. A de 3 Helena. anos. Boa pergunta, qual a sua idade? 47. E é muito importante a gente entender, tocando nesse ponto que a gente vem vivenciando muito, a violência contra a mulher, é o quanto que não é só as mulheres se unirem para combater a violência, mas são os homens se unirem. Então, toda mulher que combate também, que levanta essa bandeira, eu diria, ela tem que ter uma rede de apoio masculina, inclusive, né? Eu digo das mulheres que são casadas, que têm, né, filhos. Como é que você educa seu filho, né? Para não ser um violentador. Não só físico, mas psicológico. Então, a Silene, ela é esposa e ela é mãe, né? Então, você tem esse apoio do seu marido, do seu filho, né? Sim, e o importante é esse, né? Se você tem um filho homem, o exemplo dele tem que ser o pai. Exatamente. Porque sempre querem deixar tudo nas costas da mulher.
né? E não é tudo nas nossas costas. A mulher educa. O pai tem que educar o filho a respeitar uma mulher. Acima de qualquer coisa que aconteça, ele tem que respeitar. Então, eu acho que essa educação O bacana do nosso né? podcast é que ele vai tomando outras extensões, né? A gente entrou aqui, a Silene entrou nessa questão da violência, e aí a gente já vai ramificando os nossos assuntos, assim, isso é muito legal. Quando que você decidiu e por que você decidiu começar a academia? Quando que foi esse seu primeiro contato com atividade física independente da academia? Assim, com a atividade física, eu já fui muito esportista, né? Joguei vôlei, disputei campeonatos pelo SESI na minha adolescência, né? Só que... E eu pratiquei natação também, fiz campeonatos de natação na adolescência. Não tinha apoio, né? Não tinha os apoios. Eu vivia dentro de uma casa com muito conflito familiar, né? Aos 15 anos, os meus pais se separaram, então eu comecei a ter uma vida muito difícil, onde eu tive que abandonar essa parte do esporte para ir à luta, para trabalhar, para poder ajudar, fazer as coisas, né? E até os meus 18 anos por aí, eu me mantive magra, mas sem treinar mais, sem fazer mais nada. Aí o problema veio depois da gravidez, né? Depois da gravidez eu ganhei peso. Só que eu ficava naquela, hein? Fazia atividade física, parava um pouco, parava um pouco, fazia dietas restritas, emagrecia, que era uma loucura. Depois voltava ao dobro do peso. Aí, quando foi em 2012, eu resolvi, falei, não, chega, dá um basta. Mas eu comecei a procurar um lugar onde eu pudesse me sentir bem, né? 1 ano procurando um lugar para poder me sentir bem, e foi onde eu encontrei a Academia Espaço Mulher. Eu fui atrás devido a vários problemas. Ansiedade, primeiro de tudo, foi para a cabeça mesmo. Por ansiedade, por me olhar no espelho e não gostar do que eu estava vendo. Olhava nas fotos, via quem eu era e via quem eu estava sendo naquele exato momento, né? E eu falei, não, dor nas costas, dor na lombar, muitos problemas. Eu falei, não, preciso dar um basta. Aí foi onde eu encontrei o espaço na academia, Espaço Mulher, me senti bem, de lá para cá não parei mais. E fui cada vez mais Eu costumo brincar que a progredindo. Silene é uma maquininha, né? Porque cada vez que ela tem algo que até então parece que vai parar, ela não para, não. Já veio durante esses anos aí problema no ciático, problema na coluna, adaptação de exercício, mas toda vez que ela iria para as reavaliações com a Vivi ou comigo, sempre bons resultados, mas o primeiro resultado vem daqui, vem da tua vontade, não é só sobre números, né? Mas a gente brincava, mas a gente sempre brincou com ela, tanto a Vivi quanto eu, que ela sempre dava um jeito de ir lá e meio fênix, assim, sabe? Surgindo das cinzas. Ela vai lá e ela tem essa capacidade de literalmente regenerar, e é muito bacana de ver isso nela, né? E aí depois ela veio com a questão do câncer, quase meio que a Silene, ela descobriu muito próximo à pandemia, né? Foi em 2021, na segunda onda. Na segunda onda, né, Sim? Na segunda onda que foi a pior, né? E Na aí, você imagina onda. você enfrentar isso com uma pandemia, com o seu sistema imunológico ali totalmente sensível e suscetível, fragilizado, e você, né, ter que ir para tratamento e saber o que vai ser depois, esse resguardo todo, e ela sempre enfrentando isso de cabeça muito erguida. Então, eu falei que seria muito bacana ela trazer esse depoimento dela pra gente, assim, pra inspirar outras mulheres, inclusive. Sim. Eu queria... Você comentou pra gente, que antes você ia e parava nas atividades físicas e depois você se encontrou na academia aqui da mulher. O que fez com que você tornasse aquilo uma disciplina pra você? Porque antes, assim, acontecia alguma coisa, parava, ia e vinha. As idas e vindas da vida, né? Vamos dizer assim. E o que foi que mudou, que fez você se tornar disciplinada? Olha, na verdade, eu acredito que uma mulher, ela realmente começa a procurar a mudança dela depois dos 30 anos. Porque hoje você pode ver que na academia está crescendo um número
de mulheres 40 a mais, Uhum. né? Hoje, as mulheres de 40 a mais, elas não querem ser as novinhas de 20 anos. Elas querem ser as novas de 40 a mais, né? Então, foi isso que começou a trazer a mudança para mim. Falei, não, chega, já tá 35 anos, né? Vamos mudar de vez. Por quê? Porque eu quero treinar para chegar nos 60, 70 anos e dar conta de amarrar o meu tênis, dar conta de levantar do sofá. Quer ter Né? autonomia, Eu quero envelhecer ter com a minha saúde. autonomia, envelhecer com saúde. E devido ao fato de eu treinar tanto, todos os problemas que eu acarretei, até mesmo depois das quimioterapias, veio a Covid, depois da Covid veio a dengue, e eu me saí bem em tudo. Porque eu ganhei essa força muscular. A mulher teve Covid, teve dengue, teve câncer. E fora os contratempos que a gente E tem todos os continua dias. com esse cabelo loiro impecável. Coisa maravilhosa. O cabelo loiro impecável da academia, né? É, e detalhe, tá, gente? É ela que pinta o cabelo dela, tá? Mentira, impossível. É ela. É ela. Ela que faz o próprio. Ela faz o cabelo dela. Eu Olha, me tá refaço bem. todos os dias. Sim. Como é que foi pra você, abrindo um adendo aí, Gabi, pra eu não esquecer, porque a Gabi tá te fazendo as perguntas agora. Como que foi pra você perder o cabelo? Porque assim, ela tem esse cuidado enorme com o cabelo dela. O cabelo dela tá sempre assim, impecável. Ela tá treinando, o cabelo tá impecável. Como é que foi pra você aquele período? Ô, Carlinha, na verdade, eu vi a minha irmã careca por 3 vezes. Minha irmã teve câncer de mama. Da minha irmã sempre veio muito agressivo. Minha irmã teve que fazer cirurgia, teve que fazer químio, rádio, o cabelo caiu. Passou um tempo, está curada. Passou alguns anos, de novo. O cabelo já tinha crescido. Passou por tudo isso, de novo. Na terceira vez, né, ela já estava curada. Na terceira vez, de novo. Passou tudo de novo, o cabelo caiu de novo. Então, eu falo assim que... Como eu posso dizer, uma maneira para que eu não ofenda outras mulheres que também passam pelo câncer, né? Para mim foi de boa, porque eu já estava preparada para o que eu ia enfrentar, devido ao fato da minha irmã e do marido dela. A última vez que minha irmã foi diagnosticada, em meio às quimioterapias dela, pá, meu cunhado também teve linfoma. E os dois fazendo tratamento. Então, eu já vim dessa preparação. Quando eu recebi a notícia, a médica conversou comigo, ela sempre, para as mulheres, elas sempre tocam no assunto do cabelo. Olha, o seu tratamento vai ser assim, você não vai ficar totalmente careca, mas o seu cabelo vai cair. Você vai ficar com ele bem ralinho, ele vai cair, você vai precisar cortar o cabelo. No momento eu olhei para ela e falei assim para ela, doutora, eu não quero saber do meu cabelo. Se a doutora falar para mim que eu vou ficar careca pro resto da vida, mas que eu vou ser curada, então eu uso peruca, eu ando de boné, eu ando de lenço. Foi assim que eu falei. Eu foquei na cura, não foquei na doença e nem no cabelo. A minha preocupação era a minha cura e a minha mãe. Porque uma mulher que já estava com 70 anos, que já tinha sofrido tanto, que já tinha passado esse problema com uma filha, com um genro. A minha irmã mais velha também, que sempre teve problemas de saúde, graças a Deus, não teve câncer, mas sempre teve problemas de saúde. Então, a minha preocupação era um coração já batendo há 70 anos, né? Como vai ser agora? Eu falar, ó, sua filha é caçula, chegou a vez dela agora, né? Então, eu não dei muita importância pro cabelo, não. Foi triste no dia que ele realmente começou a cair, eu liguei para minha cabeleireira e falei para ela, chegou a hora. E eu fui lá no dia que cortou, aí sim. Aí veio o choro, veio o desespero. Mas foi coisa que durou 2 dias. Só. Depois, falei, quando eu terminar o tratamento, ele vai crescer de novo. E cresceu. Cresceu uma juba. Tenho mais cabelo hoje. Selante não pega mais. Tenho muito mais cabelo hoje. A estrutura capilar mudou. Ele cresce muito mais rápido. Então... É o que eu falei, o que Mudou. eu disse, que a capacidade de regeneração dela é incrível. Às vezes a gente fazer a avaliação, olha, assim, pode ser que você tenha perdido um pouco de massa magra, que é totalmente natural, né? Chega lá, não perdeu foi nada. Uia! É muito assim, né? E
curiosidade, você tava com algum sintoma? Você foi fazer os exames e descobriu que tava com linfoma? Ou então foi exames, check-ups cotidianos? Como que foi que você descobriu? O meu diagnóstico foi meio complicado. Aqui em Sertãozinho não descobriu. Já faziam mais de 4 meses que eu estava correndo atrás. E por Né? que você tava correndo Começou, atrás? fui tomar banho, no que eu lavei a virilha, um caroço do lado direito da virilha, enorme. Mas o que eu pensei ali? Falei, às vezes é porque eu treino, alguma coisa, né? Deu sei lá, uma íngua, uma inflamação. Não fiquei preocupada com isso. Mas passou alguns dias do lado esquerdo. Aí eu já, né? Dos dois lados, e o negócio ficou grande. Começou a ficar grande. Passou mais um tempinho, ele veio aqui nessa região, do lado esquerdo, no baço, né? Aqui, que fala, né? No baço. Parecia um caroço. E logo depois, aí eu já começava a ter suor noturno. Teve um dia que eu acordei e falei, nossa, fiz xixi na cama. Achei que tinha feito xixi. Só que aí, quando eu acordei, eu percebi que até o meu cabelo estava molhado. Falei, não, o xixi foi pro cabelo? Tava a cama toda encharcada. Tive alguns sangramentos nasais e eu comecei a perceber que eu não estava com desempenho muito bom. Tinha dia que eu estava, assim, sentia fraqueza. Teve um dia que eu saí, eu falei, vou correr. Então, geralmente eu faço 1 quilômetro de caminhada para aquecer. Eu não aguentei fazer 500 metros, voltei para casa. Cansaço em excesso. Aí eu falei, não, realmente está acontecendo alguma coisa de estranho. Começou os nódulos a se movimentarem pelo corpo. E fazia poucos meses que eu tinha colocado prótese de silicone. E começou a vir para debaixo da prótese. Aí eu falei, na minha cabeça era alguma reação a isso. O primeiro médico que eu fui atrás foi do cirurgião plástico, né? Mas fiz lá os exames com ele, tudo tal. Ele falou para mim, não, pode ficar tranquila, tá tudo bem, tá tudo ok. Te aconselho, procura médico para poder saber o que tá acontecendo. Mas aqui tá tudo bem. E eu fui em vários médicos aqui, fiz pulsão, inclusive teve um ginecologista, não vou citar o nome, mas é muito famoso na cidade. Ele ficou bravo comigo porque ele me deu vários exames e ele falou para mim, você não tem nada aqui nos exames. Às vezes é algum problema hormonal que você tá tendo. E ele ficou bravo porque eu falei para ele, então, mas doutor não é ginecologista? Se é problema hormonal, o senhor tem que me passar exame de hormônio. Aí ele teve uma reação comigo. Olha para você, olha para o teu corpo, olha como você é saudável. Você está procurando doença onde não existe. E eu peguei todos os papéis e respondi para ele, doutor, eu já fui no velório que a pessoa estava perfeita por fora. Por dentro, ela estava toda embolorada. Falei desse jeito para ele, virei as costas e saí. Só que eu já sou paciente de Barretos desde os meus 26 anos. Desde a primeira vez que a minha irmã teve câncer, né? Nós fomos encaminhadas para lá para poder fazer tudo, mamografia, sempre fazer acompanhamento lá. E o meu diagnóstico foi lá, depois de 4 meses. Foi lá, eles conseguiram pegar um nódulo na axila, que eu fui fazer ultrassom de mama, pegou um nódulo na axila e fez a biópsia dele. Aí foi onde descobriu que era um linfoma. Antes disso, a minha irmã do meio que teve, estava correndo comigo no médico. Indo comigo para tudo quanto é médico, na trás. E teve um dia, não sei se talvez ela vá se lembrar, mas eu falei para ela, falei assim, olha, posso te falar uma coisa? Ela, o quê? Falei, eu tô com câncer. Falei, eu só não sei o que é, mas eu tô. Nossa, ela ficou muito brava comigo. Aí eu falei para ela, Rô, não é o que eu quero ter, mas é o que eu tô sentindo que eu tenho. Pra ela, eu já tô ciente que eu tenho. Eu só preciso descobrir qual é, o que é e como eu vou tratar. Então a descoberta foi lá em Barretos. Então foram esses os sintomas. Aí eu sempre, né, falo no Instagram, falo para as meninas quais são os sintomas do linfoma para todas sempre se atentarem, né? Sempre ficar atento e qualquer coisa me procurar para tirar dúvidas, porque ele é silencioso. O linfoma, ele é muito silencioso. E aí você marcou essa consulta lá. Sim. Aí lá eles foram detalhar fizeram mais. biópsia. Aí quando foi o dia de eu passar com a médica, aí veio essa bomba. Aí veio bomba, foi que uns 3, 4 anos depois que a minha irmã e o meu cunhado tinham enfrentado, né? Aí veio a bomba. Foi assim. Mas ela enfrentou a bomba muito, muito bem, Muito graças bem, a Deus. enfrentei muito bem. Durante uns 3, 4 dias eu me silenciei, fiquei quieta, falei pra minha irmã, não fala nada pra mãe, não deixa ela saber, eu vou conversar com ela e eu, né?
Mas fiquei ali, quis ficar no meu silêncio, quis ficar guardada no meu silêncio, respirando, refletindo, né? Aí, no quarto dia, rezei bastante, respirei fundo, levantei. Falei, bom, tá em você, né? Fazer o quê? Vamos à luta. Vamos que vamos e vamos enfrentar essa. Foi como eu disse, como eu já tinha o exemplo da minha irmã, do meu cunhado, falei, eles enfrentaram, eu vou enfrentar também. Ela passou por isso, eu vou passar também. E foi como eu quero destacar sobre o cabelo, eu falo para as mulheres, né? Não se preocupem com o cabelo, porque, tipo, a minha irmã teve um seio retirado. Então, o que é um cabelo caindo e vai crescer de novo perto de uma pessoa que teve um seio retirado? A minha prima, devido a diabetes, um problema que ela tem que se chama mal de Charcot, acho que é assim que fala, ela teve uma perna amputada. Então, a perna dela não vai crescer mais, ela tem que se adaptar àquilo ali, né? Então, por que não me adaptar alguns meses, careca? Por que não me adaptar alguns meses de visual diferente, né? Então, foi o que eu fiz. E eu ergui a cabeça e falei, vamos à luta, não é teu, não te pertence, vamos pôr esse negócio pra fora. E seja o que Deus quiser. E algumas pessoas acabam não tendo essa Perspectiva. Eu acho que inteligência emocional também, né? Porque muitas pessoas acabam se entregando. É porque, Carlinha, quando você descobre o diagnóstico de câncer, é como se já falasse assim pra você. É uma Você vai sentença. morrer. É uma sentença. Como se fosse uma Entendeu? sentença, né? É como se fosse uma sentença, mas não é. Você vê hoje que tem muitas outras doenças que não tem cura. Essa semana mesmo morreu um ator daquele seriado Grey's Anatomy, né, que fala. Ele morreu da doença ELA, que não tem cura. Novo, Degenerou 53 o corpo anos. dele. Novo, é. Degenerou o corpo dele. Entendeu? Era um tratamento assim só para ele não sofrer muito. Não era Mas paliativo, não tem assim, cura. não. Um Alzheimer não tem cura. Uma demência não tem cura. O caso do outro ator também lá, o Bruce Willis, né? Que tá nessa situação. Câncer, hoje em dia, ele é curável. Então, eu falo para as pessoas, eu sempre falo para as mulheres, não foca no câncer, não foca na morte. Foca na cura. Porque morrer todo mundo vai. A gente pode morrer a qualquer momento. E eu sempre falo para elas, às vezes eu ali fazendo tal minha quimioterapia, a hora que eu vou atravessar a rua, vem um carro desgovernado, me mata. Pronto, não morri do câncer. Morri por causa da imprudência de um motorista. Às vezes eu estou num lugar errado onde tem um assalto, uma bala me atinge. Pessoas morrem de pneumonia, morrem de bronquite, morrem de tantas outras coisas, entendeu? Então eu nunca quis focar na doença. Eu queria ali, ó, eu focava na cura. Tinha meus momentos de dor, minhas fraquezas, meus choros, né? Tinha dia que eu estava insuportável, mas eu nunca E é me por isso que é vitimizei, tão eu não importante vitimizei. também ter uma rede de apoio, né, Silene? Uma rede de apoio, Carlinhos, Da sua sim. família, do seu marido, do seu filho. Né? Porque não é fácil enfrentar tudo isso, né? E você que era uma pessoa tão ativa, né? Conseguia fazer suas coisas, totalmente independente, tinha sua vida. Como foi o tratamento pra você? Você tem que... Continua. Indo pra academia. Mentira. Ela não parou. Eu não parei. Ela não parou. Eu não Você parei. fazendo quimioterapia, você não Não. parou? Foi a primeira coisa que eu perguntei pra médica. Ela ia com a No mascarazinha dia, dela. né, Inclusive, que- a gente Não acredito, não. estava Sempre na quando época de você- máscara, ela já aproveitava. Sempre, Todo mundo já estava usando máscara mesmo. sempre quando você vai fazer a não primeira. parou. Sempre quando você vai fazer a primeira sessão de quimioterapia, antes de começar a quimio, você tem a consulta médica, né? E a primeira coisa que eu perguntei pra ela foi assim: eu posso treinar depois da quimioterapia? E mesmo, e vou contar mais, tá? O período que as academias ficaram fechadas, porque em 2021 também teve um período de pausa que a gente precisou fechar. Ela faz os treinos em casa, ela tem jump em casa, ela tem step, ela tem os materiais em Caneleira. casa e ela treinava em casa. Essa aí, por isso que eu disse que são tantos anos sem interrupção, literalmente. Sem interrupção, não, continua. Mas e a questão, assim, da força? Porque a gente sabe que é algo muito forte que acontece ali no nosso sistema aqui do corpo, né? Quando tá fazendo um tratamento desse. Como que foi Ó, essa questão de você continuar treinando agora por que eu sei dentro, disso? tipo assim, eu vou ser sincera. Quando eu tive Covid e dengue, eu relatei que a quimioterapia não chegou nem perto da Covid e da dengue. Eu fiquei pior com a Covid e com a dengue do que com as quimioterapias. Eu não tive problemas de enjoo. Eu não tive.
Ninguém quer sofrer, eu não queria sofrer. Eu não quero sofrer, mas o sofrimento faz parte. Mas o sofrimento faz parte de Desculpa, todo gente. ser humano. Quem não sofreu ainda vai sofrer e tem que Gente, aprender a isso que é a carregar sua cruz. capacidade da pessoa de improvisar. A pessoa solta uma fala aqui sem querer, que inclusive é da Maria, que eu acho que eu apertei sem querer aqui. E vai Da ter que Maria carregar a Severina falando cruz. que ninguém quer sofrer. Aí o que a Silene faz? Peraí, fale a nossa. É isso, ninguém quer sofrer. E aí ela vai, É uma ó. lição de moral. Esquecer Leonina, Mas né, minha na musculação filha? não sofre? Leonina, Eu tô ali treinando, Leonina é que nem assim. esses dias eu tava lá treinando e pensando, né? Falando, oh, meu Deus, se eu tomasse bomba monjado, um cresce, o outro emagrece, será que vai precisar ficar treinando? Então, né, sofre. Ninguém tudo vai escapar sofre. disso. Ninguém. Não Né? tem jeito. Ninguém escapa. É o que eu tô te falando. Você viu a capacidade dela de ter o time Mas você já. sabe, a médica, ela falou assim pra mim, Silene, é lógico que existem casos de câncer e casos de tratamento que a pessoa não consegue fazer nem sequer uma caminhada, não consegue, gente. Tem coisas que são... E nós temos que entender isso. Não é porque eu tive e a outra tá lá na cama, levanta daí, eu treinei, eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Gente. Cada cabeça com sua sentença, entendeu? E então, a médica falava pra mim, se você estiver bem... Eu fazia sempre numa quinta, então eu descansava quinta, sexta, sábado. No domingo, eu fazia meu marido colocar o tênis, falei, vai, vamos caminhar comigo, que vai que me dá tontura, alguma coisa no meu caminho, eu preciso mexer, preciso fazer alguma coisa. Então, do domingo em diante, eu já começava, já caminhava no domingo. Em questão da força, na primeira, na segunda quimio, eu tinha a força. Aí depois ela vai diminuindo, sabe? Você vai fazendo as coisas mais devagar, que nem geralmente eu corria. Eu ia fazer corrida, eu fazia o quilômetro em 5,5, eu comecei a fazer em 7,5, em 8. Você percebe que vai ficando mais difícil, mas eu não parava. Eu não, por quê? Quimioterapia enche, engorda, eu já fui gorda e eu não quero voltar a ficar gorda. Quer dizer, eu sou gorda, porque eu assisti o dia com a Giovana. Gerou uma pequena... Ser gorda gerou uma e pequena estar gorda. polêmica quando eu disse que porque ser tem gorda é pessoas que não diferente entendem. de estar gorda, né? É que nem, por exemplo, tá relacionada à hoje genética, atualmente, né? eu fico sempre entre 73 e 75 quilos. Tem 75 quilos e tem os 75 quilos. De massa magra e tudo tem mais. de gordura, então... Mas eu sou gorda, então eu falo, não, que a quimio incha. Tanto é que eu terminei as quimioterapias só com 3 quilos. E não quer estar. Terminei só com 3 quilos assim. Eu fui porque incha inchar bastante, no final, né? na reta final das quimioterapias. E aí a que atividade eu inchei. física, ela tem essa capacidade também de ajudar a pessoa a manter a massa magra dela, né? A restabelecer a condição física dela. Por isso que é importante estar em atividade. É claro que antes a gente não tem como prever o que vai acontecer. Mas o fato da Silene, que já praticava atividade antes, e ter conseguido se manter, foi bom para o corpo e para a mente dela. Foi ótimo, porque na minha terceira quimio, você sempre faz os exames antes de fazer quimio, para saber se tá tudo bem, né? Se a resistência tá boa para fazer quimio. Na minha terceira quimio, a médica viu o resultado dos exames, ela falou assim, você tá fazendo quimio mesmo? Porque eu vou lá ver se estão colocando só soro ou se estão colocando os medicamentos que eu tô passando. Porque não parece, mulher. Então ela falava assim, doutora, eu acho que eu tô fazendo. Porque, mas você nem... Você tá tendo isso? Não. Tá enjoando? Não. É isso? Não. O que você sente? Eu falei, uma fome do caramba, por isso eu tenho que treinar. Tá? Porque dá muita fome. Só que mesmo assim, porque eu não comia. Eu comia sempre nas horas certas, né? Eu passei a me alimentar um pouco mais. Mas eu comia nas horas certas, por quê? Porque é uma fome que não passa, sabe? É um buraco negro no estômago. Então, outra coisa que eu trabalhei a cabeça. Falei, não vai adiantar você ficar comendo toda hora, a fome não vai passar. Então, se alimenta nas horas certas. E da forma certa. E da forma certa. Não adianta ficar comendo toda hora, porque a fome não vai passar, não passa, né? Então, isso foi outra coisa também que... Como você acha que seria a Silene hoje se você tivesse feito uma pausa nas atividades naquele momento? Se você tivesse deixado de ser ativa nesse momento? Aí eu tenho ansiedade, né? Faço tratamento. Já teve vez de eu ir pra academia treinar e devido à ansiedade, eu no segundo
aparelho assim para ir para casa, porque eu não estava aguentando. Eu acredito que hoje eu já faz, graças a Deus, faz uns 5 anos que eu não tenho mais crises de ansiedade, né? Aliás, a minha crise de ansiedade foi embora durante as quimioterapias, onde era para vir a crise, Ela foi embora, né? Então, porque crise de ansiedade é muito ruim, é horrível. Não é igual a depressão que a pessoa quer se matar, mas você quer morrer para se livrar daquilo ali, sabe? Então, é horrível. Eu acredito que hoje eu estaria gorda, com as costas pior, com depressão, né? Ciático Teria atacado. ciático atacado. Não teria disposição para minha neta, porque eu falo que ela é o meu cardio. A Helena é o meu cardio diário, né? Então, eu acho que essa seria excelente. É superação. Dia após dia, vem um problema, vamos lá. Vem aqui, vem outro problema, vem cá que eu te resolvo. E pronto. Vem cá que eu vou morder você, problema. Vamos que vamos, é aquilo, né? Tipo assim, matar o leão, não, eu fiz amizade com ele. Falei, não, eu vou fazer amizade com o leão pra ficar mais fácil, porque correr atrás dele pra matar vai ficar difícil. Tá ficando difícil. Demais. Então, legal. eu não preferi lutar contra o leão, preferi fazer amizade com ele. Você viu que ela falou sobre o controle alimentar, sobre atividade física, o controle mental, a importância de se fazer tratamento para tudo, né? Então, a terapia com relação à ansiedade, atividade física para combater isso também, mas para ter um corpo mais forte para enfrentar as adversidades. É uma receita de bolo? É os 10 passos? Não, não é. Cada um tem sua dor, cada um tem uma forma de enfrentar. Mas eu acho que ouvir isso, de certa forma, traz um norte, eu diria assim, né? Para as pessoas, né? Eu acho que ver exemplos bons é sempre importante, é sempre bacana. E não pra alguém ver e se comparar, alguém que De esteja na sua maneira situação, nenhuma. porque que passou pela mesma coisa. Não é pra se comparar, mas poxa vida, ela não se entregou. Só de ver que você não se entregou, cada um pode fazer algo pra não se entregar dentro da sua limitação. Exatamente, Mas dentro da sua realidade. Eu sempre falo para todas que me procuram, inclusive a Karina, a irmã da Silvia, né? Converso muito com ela. Eu falo assim, Karina, não importa qual é o tipo de câncer. Todo mundo que tem câncer tem que passar pela mesma estrada. Tem que fazer o mesmo caminho. Não importa. Só que você tem que decidir que ou você faz ele de cabeça erguida ou você abaixa a cabeça e se entrega literalmente. Ela, né? Então, decida como você quer passar. Porque cada um tem o seu deserto. Eu passei pelo meu deserto. Eu carreguei a cruz, sabe? E isso veio da minha irmã falando pra mim. Falou, ó, agora é o seu deserto, a sua cruz. Eu não posso pegar isso de você pra mim. Se eu pudesse, eu pegaria, mas eu não posso. Porque como eu já enfrentei isso, eu acho que eu daria conta de enfrentar de novo. Foi o que ela disse, né? Mas ela falou assim, mas o que as pessoas que te apoiam podem fazer? Indo te oferecendo água durante o caminho do deserto. E te ajudando, como Cirineu, a carregar a sua cruz. Nós podemos fazer isso por você, né? Então, é o processo que eu falo, sabe? A pessoa não pode se entregar. E uma vez eu falei pro meu marido, falei assim, ó, se eu morrer dessa doença, no meu velório, faça favor de falar que eu morri, mas que eu venci ela. Porque em nenhum momento eu deixei de lutar contra ela. Então, eu me saí vencedora. Então, é sempre isso que eu passo para todas. Falo, mesmo se você morrer, você tem que, quando estiver morrendo, colocar na sua cabeça, não, eu tô indo embora, mas eu tô indo como vencedora. Eu sou uma vencedora, porque eu lutei. Não pode se entregar. Quanto mais você se entrega, pior fica. Pior fica, não pode. Ela traz reforço positivo e reforço negativo. Mas não é. Ué, a gente tem que ser sincera, gente. Uma pessoa que tem câncer, ela pode se curar, ela pode morrer também. Eu ouvi isso da boca de uma mulher que falou pra mim, a prima da minha vizinha morreu com o câncer que você tem. Falei pra ela, sim, ela morreu, eu também posso morrer. Falei pra você também pode. Você pode morrer de qualquer outra doença que não seja o câncer. Você pode ser atropelada. É a capacidade, às vezes, que a gente tem que ter de não deixar
as influências Não. das pessoas abaterem a gente mesmo, né? Eu era Isso é muito curta e importante. grossa, sabe? Eu sabia a pessoa que estava chegando em mim que realmente tinha interesse em saber como eu estava. E aí eu tinha todo o carinho de conversar com a pessoa. E eu sabia quem vinha por curiosidade para me trazer um ponto negativo. Então eu já despachava logo. Sai pra lá, despacho. Já pegava e despachava. Eu acho que é isso, é a capacidade como a gente tem de enfrentar os problemas, né? Por isso que eu falo que são inúmeras histórias, assim, e todas elas com um ponto de vista, com uma visão, é muito legal, né? E o câncer tem o seu lado bonito. Eu falo que eu sabia? ainda vou escrever um livro com a história de todas vocês. Eu acho que ia ser bacana. É, mas eu falo que o câncer Mulheres ele tem em um lado movimento, bonito, viu? literalmente. Falei isso pra Karina. Falei, sabe o lado bonito do câncer? Ela ficou espantada quando eu falei isso. Mas eu falei pra ela, no câncer você vai descobrir que pessoas que você acha que iam te dar apoio vão sair de perto de você. E pessoas que você jamais imaginou que iria te estender as mãos, vai te estender as mãos. No câncer você vai descobrir que às vezes o milagre da cura não é a cura em você, é a cura em alguém. Que nem foi no meu caso. Eu falei assim, né? O meu câncer veio para curar uma pessoa que eu estava perdendo, sabe? Então trouxe essa pessoa de volta para mim. Né? A pessoa ainda né? Tem que é rebeldinho ainda, sabe? Mas trouxe para mim, trouxe de volta. Então o câncer ele tem esse poder São os também, porquês da vida, né? Os Tudo porquês da tem vida. A gente não passa por nada à toa. Às vezes Jesus Cristo, ele morreu na cruz para salvar a gente. Então você também acaba às vezes tendo algo que é para salvar a vida de outra pessoa e para ver ali quem você tem que afastar de você E quem você quer próximo. quem se aproxima, né, de você. Tem tudo isso. É assim. Essas são as nossas meninas. Que meninas especiais, hein, Carlinhos? Mulheres Você tá reais e mulheres especiais, eu falo. É muito importante ouvir a história de cada uma. Tem ping-pong pra si também? Vamos. Se é o seguinte, a gente vai fazer umas 4 perguntinhas pra você disso ou aquilo e você escolher qual que é a melhor opção pra você, tá bom? Uhum. Você prefere ser a primeira a chegar ou a última a sair? Aqui da academia. Ai. Na academia ou na vida? É uma Na pergunta academia, na difícil. academia. Na academia, não, eu não me importo de ser a primeira a chegar, não. Desde que eu faça o meu treino, às vezes eu Porque se prefiro for na ser... madrugada, ela é quase a primeira mesmo. Então você prefere ser a primeira do que a última. Eu faço parte da meia dúzia que chega junto. Ou depende do horário, né? Que nem agora eu tô indo à tardezinha, né? Porque eu tô na quaresma, então tô fazendo aquele rosário da madrugada, das 4 às 6, não tá dando tempo de treinar de manhã. Aí eu vou à tardezinha pra academia. Mas geralmente eu sou, que nem a Carlinha diz, a meia dúzia chegar. Mas eu não me importo de chegar atrasada, não. Eu quero treinar. O importante é ir. Sair por último. Você prefere a musculação ou a aula em grupo com as amigas? A musculação, porque em grupo eu não tenho, né, tempo para. Se eu tivesse, eu faria também. Eu gosto dos dois. Mas a musculação. Água gelada ou água na temperatura ambiente? Ambiente. Treinar mesmo com preguiça ou esperar a vontade chegar? Não, com preguiça mesmo. Perfeito. Chocolate ou doce de leite? Chocolate. Todo mundo É unânime, gente. Chocolate é Bendita- maravilhoso. Bendito que inventou as barras proteicas de chocolate. Porque Amém, quando dá vontade, eu amém. corro nelas. Exatamente. Sim, e qual é a sua... O que te motiva hoje estar dentro da academia? Qual que é a sua dica para aquelas pessoas que querem começar algo e ainda estão procrastinando? Bom, primeiro o que me motiva sou eu, né? Me olhar no espelho e ver quem é a Silene hoje e quem era a Silene antes, que eu não quero voltar a ser a Silene de antes. E me motiva aquelas que também já foram como a Silene de antes, né? E hoje também são totalmente disciplinadas. Eu faço uma puxa a outra, uma ajuda a outra. Eu adoro
Às vezes eu dou uma pausa, para ali o meu treino para ficar olhando a outra lá que tá treinando. Eu falo, poxa, meu, olha como que bonito, o corpo né? dela mudou totalmente, sabe? Então, são essas minhas duas motivações para academia, né? A Silene que não quer ser mais a do passado e as que também modificaram o seu corpo e hoje estão ali sempre, ou se manter do jeito que tá, ou sempre procurando tá melhor, né? Essa é a motivação. E a sua dica? A minha dica Pra quem quer elas começar treinar, e tá procrastinando. ai, gente, principalmente mulher, a dica que eu posso dar é essa que eu falo. Eu já tô com 47 anos. Antigamente, uma mulher da minha idade não estaria vestida nem do jeito que eu tô. Não usaria verdade. as roupas de academia, que não podia. Hoje nós temos essa De novo, as minhas liberdade. ancestrais vendo eu Essa deixar tudo pra ir liberdade. treinar. Por exemplo, eu sou vó. Antigamente a avó era aquela sentadinha no balanço no crochêzinho, né? De óculos, embora eu use, né? Mas eu não sei, nunca soube fazer crochê. E é isso que eu dou dica para as mulheres. Comecem. A musculação você não tem que gostar, você tem que fazer. E pronto. Porque já foi mostrado que na musculação, numa quimioterapia, quem se sai melhor quem faz musculação, numa internação pelo mesmo problema de saúde. A gente precisa do músculo pra Quem sustentar vai se sair melhor naquela internação pelo mesmo problema de saúde é quem tem músculo no corpo. Quem tem mais massa Quem magra. tem mais massa, né? Então, eu falo, comecem hoje, mulheres, para não sofrer cedo com a osteoporose, com problemas de coluna, com depressão, com várias coisas. E tem mulher que ainda hoje fica assim, ai não, fazer musculação deixa musculosa. Ai, virar uma Graciane Barbosa, vai, né? No caso, o segredo é o brócolis, né? Eu como bastante brócolis, eu não tô uma Graciane Barbosa, não. Não quero também. Mas, né? Exatamente, Né? eu acho que é isso, é resistência e Engraçado função. que lá na academia tem bastantes mulheres que treinam lá há muitos e muitos anos. E o corpo delas é o mesmo, às vezes elas, assim, eu vou dar um exemplo, as gordinhas. Muitas lá, que eu conheço desde quando eu comecei a treinar, que são do mesmo jeito, mas elas treinam porque elas falam, eu treino pela minha saúde mental. Eu não ligo de ter o corpo definido E tá tudo tal. bem. E tá tudo bem. Elas falam, eu quero treinar. Aí elas não têm nenhum problema de saúde. Elas é gordinha, mas elas é durinha. Durinha, 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 durinha. Elas estão lá todo dia, elas têm disposição, né? Então, e precisa entender isso. Se a pessoa é magrela, mas você treina tantos anos e é E ainda magrela tá porque eu magra. quero ficar desse jeito. Mas tá tudo bem. Entendeu? Mas você é gordinha porque eu quero ficar desse jeito. Você tá Eu forte. treino é pra comer. Muitas É vezes que- eu faço isso. Muitas vezes eu treino pra comer. É que na verdade não existe um corpo padrão pra estar dentro da academia, nem um período que você tá treinando e tem que. Eu vejo não se comparar. eu vejo alguns memes na internet com relação a isso que eu acho um desserviço, na verdade. Né? De, porque... você aí que nem tem o shape. Você aí que nem tem... Gente, pelo amor de Deus. Não, você treina tantos anos, mas você não tem o shape. Vamos evoluir, né, com relação a isso. A pessoa... além de ser um serviço, existe uma grande hipocrisia. Porque tem princípio biológico, tem princípio da individualidade, e da realidade de cada um. Quem tá te dizendo que a pessoa tá indo na academia porque ela quer ficar com o shape do Cariani, né? Do tiozão. Cara, mérito total do Cariani, ele é incrível. Mas tem pessoas que querem treinar e ficar com o shape do Toguro. E tá tudo bem. Você entende? Porque tá relacionada a inúmeras outras coisas. Então, a gente precisa parar de achar que a atividade física tem que ter um padrão de corpo. Seja para o mais magro ou para pessoas que têm mais a tendência a sobrepeso. O importante é fazer algo. É que nem às vezes fala, eu quero ficar igual a você. Não, você não vai ficar igual eu. Você não tem a mesma altura que eu. Você não tem a mesma genética que São a as minha. comparações. Você não tem a mesma, né?
Mas Então, eu acho que é gente, um trabalho aí que a gente tem pela frente e eu acho que eu vejo muito isso nós enquanto profissionais mesmo. Não vou te dar a barriga que você quer em 20 dias, talvez, e nem em 20 anos. É que nem na época mesmo que eu tive, né, o câncer, fiz as quimios, Senso eu de tava com o realidade. corpo já bacana, mas eu lembro que eu falava, né, Carlinha, eu falei, não, agora eu tô treinando, que é pra minha saúde mental. E eu não perdi massa muscular. Depois, Ela quando eu conseguiu fiz a manutenção. avaliação, quando eu terminei as quimioterapias, eu fiz a avaliação, eu tinha ganho massa muscular durante a quimioterapia. É isso. É isso. Sim, muito obrigada Eu que por estar aqui com a agradeço. gente. Muito obrigada por trazer a sua história à tona para todas. Que você sirva de inspiração, de motivação para outras mulheres. Parabéns. Obrigada por Obrigada. estar com a gente. Obrigada por estar aqui hoje. E é por isso que a gente quis trazer a história de cada uma de vocês e dizer que são mulheres reais, mas mulheres muito Eu especiais. agradeço e eu deixo o recado, né, para as que estão passando por esse momento. Não abaixa a cabeça, não desiste, não se preocupa com o cabelo, não se preocupa com essas coisas. Olha, vou dar um exemplo da minha irmã quando o médico falou para ela, talvez não seja só o seu seio que a gente tenha que tirar. Se a gente tiver que tirar o seu braço também, porque o câncer de mama ele evolui para essa região. Ela falou para ele, doutor, se eu sair daqui viva, pode tirar meu braço, entendeu? Então, fala assim, é como eu disse, nem todos têm a mesma cabeça, mas chega uma hora que você tem que erguer a cabeça, você tem que respirar, sabe? Ninguém é melhor que ninguém, mas luta, vai à luta e também não se questione a respeito disso. Ai, por que comigo? Ai, quer dizer que uma criança pode, né? Com a outra pessoa pode, o que eu sou melhor que outra pessoa. Quando eu fui diagnosticada, nos meus 4 dias de silêncio, a primeira coisa que eu fiz depois, quando eu me reergui, eu agradeci a Deus, não pelo câncer, mas pelo diagnóstico e pela cura, né? Falei, Senhor, obrigada por me dar o diagnóstico e pela médica falar que eu tenho 90% de cura. Então, eu já agradeci ali. Então, é isso que eu passo, sabe? Essa força para as mulheres. E qualquer mulher que estiver enfrentando isso e me ouvir, estou aberta a conversar com isso. todas. Obrigada Aberta mais a uma isso. vez por Eu ter que aceitado o agradeço. convite e ter compartilhado um pouquinho da sua experiência com a gente. Eu que Obrigada agradeço. por mais um. Obrigada, gente. Um beijo e até o nosso próximo episódio Até. do Elas Pode. Tchau.